Gurizada, então, eu cansei um pouco de gravar lá fora com as peripécias da natureza, da luz, do vento, dos carros e tudo mais, então hoje eu decidi gravar aqui em casa, velho. E foi justinho, gurizada, porque esse aqui é o episódio de número 50. Sim, estamos há 50 semanas fazendo esses maravilhosos vídeos aí, com dicas imperdíveis aí pra ajudar quem quer vir estudar aqui em Buenos Aires. E pra comemorar não vai ser nada diferente, cara. Então, o Lucas Matheus Jorge, ele mandou uma sugestão interessante. Ele quer que eu fale o que eu achei das provas do CBC. Então bora lá falar dessas belezinhas aí. Fala, gurizadinha, beleza? E para começar aí comentando as provas, cada uma das provas do CBC, eu preciso esclarecer primeiro alguns pontos, porque eu tenho certeza que se eu não falar desses pontos aqui, vocês vão acabar perguntando aqui nos comentários. Primeiramente, como funciona o sistema de notas e avaliação? Quando eu começar a falar das provas, vocês vão querer saber como funcionam as perguntas e as notas e como se avalia essa cruzada, né, no caso. Então, nós temos um vídeo inteirinho sobre isso aí, bem longo, bem detalhado, inclusive está desenhado com todas as formas de aprovação e avaliação dentro do CBC, válido para cada matéria, certo? Outra pergunta que é muito frequente aqui, que já foi respondida, é o que se estuda em cada uma das matérias do CBC. Eu falei disso no último vídeo, gurizada, então por favor, não tem desculpa para perguntar isso aqui. E a terceira e última pergunta muito frequente aqui é difícil? Mano, é o seguinte, sendo bem sincero, é acessível e tá cada vez mais acessível ainda pro aluno, principalmente no CBC, certo? Então, mas a gente tem que estudar, velho. É só estudar e acompanhar direitinho as matérias aí, organizadamente, cada uma das disciplinas que exatamente não tem erro, cara, de verdade. Então bora lá falar das provas já propriamente ditas, certo? Então eu vou falar das provas aqui, cada uma das provas do CBC de Medicina, né? Como foi pra mim, como foi a minha experiência. Já faz alguns anos aí que eu fiz o CBC, mas geralmente se mantém iguais aí as provas, então vocês não vão ter problemas aí com essas dicas, certo? Lembrando inclusive que todo mundo pode ver as provas passadas, as provas de semestres passados na internet, sem nenhum problema, cara, é só procurar aí. Então bora começar por IPC, Introdução ao Pensamento Científico. Bom, a prova de IPC é basicamente como aquelas provas de colégio, lembram? Questões dissertativas, questões abertas, no meio aí de questões um pouco mais objetivas, tipo verdadeiro ou falso, essas coisas. É uma provinha bem amigável, sinceramente falando. Bom, matemática, cara. Então, matemática é uma prova que parece assustar, né? Matemática quase sempre assusta o pessoal da saúde. Mas é bem tranquilo aí pra quem estudou e acompanhou a matéria. Como eu disse no último vídeo, matemática foi uma matéria que me surpreendeu positivamente, cara. Então, basicamente, a prova de matemática consta de meia folha A4 com simplesmente 4 problemas a serem resolvidos e entregues em folhas à parte. E o bom é que eles acompanham e contam todo o raciocínio do aluno, todo o desenvolvimento da questão. Então, por exemplo, se a gente erra um sinalzinho no começo da questão e arrasta esse erro lá para o resultado final, eles vão contar o raciocínio e não vão anular a questão inteira, certo? Então, isso é muito bom, eles são muito legais quanto a isso, e matemática foi uma boa surpresa, na real. Química, então, química em relação aí à matemática, fazendo a comparação, ela complica um pouquinho, por quê? Porque ela não te dá espaço para mostrar o teu raciocínio e a tua resolução de questão. Então, se tu errou em alguma coisa bobinha assim, eles só te dão espaço para tu colocar o resultado final. E aí não tem muito jeito, certo? Mas também tem um lado bom, por quê? Porque se vocês simplesmente acompanharem as aulas de perto, fazerem os exercícios da guia e principalmente olharem provas passadas, vocês não terão problema com química também. Por quê? Porque os modelos de prova se repetem, a forma é basicamente a mesma, certo? Então, biofísica. Biofísica é mais ou menos uma provinha aí objetiva, com poucas questões, onde o aluno precisa resolver os cálculos e depois marcar, né, a questão correta, resolver os cálculos ou
a teoria, no caso, porque também tem perguntas teóricas objetivas, certo? E lembrando, gurizada, isso é muito importante, que em todas essas provas, todas essas matérias que envolvem cálculo, é permitido o uso de calculadora científica. É meio que obrigado, na real, porque a gente trabalha com valores reais aqui, não aqueles valores confortáveis que geralmente é dado pra gente quando querem que a gente resolva na mão. Aqui os valores reais são um pouco mais complicados de resolver na mão, então é obrigatório o uso de calculadora científica. Qualquer uma tá bom, se vocês quiserem usar graficadoras, qualquer coisa, aquelas loucuras ali da engenharia, sem problemas, é só usar de boa. Biologia celular agora. Então, quando eu cursei na minha cátedra, era simplesmente uma prova objetiva, ou seja, de múltipla escolha, com 60 questões, certo? Nada mais, nada menos. Acompanhando, estudando as matérias, como sempre, não tem nenhum problema. E fazendo provas passadas também, certo? Introdução ao conhecimento de sociedade e estado. Então, o número de questões varia, só que geralmente não são muitas não. E é basicamente aquele modelo de provas como eu falei para IPC, lembram? Algumas questões objetivas no meio de outras dissertativas. Então é só a gente estudar, e essa matéria requer atenção, como eu sempre digo. A gente não estuda a história da Argentina desde muito pequenininhos, como acontece aqui. Então, para estrangeiros, essa matéria merece uma atenção extra, porque ela é bem cobrada e às vezes a história daqui pode ser complicadinha. Só que, de novo, seguindo os livros, as orientações dos professores e o cronograma da matéria direitinho, cara, realmente se organiza muito fácil e não tem erro. E acho que era isso, gurizada. Eu falei aqui bonitinho das provas das 6 matérias do CBC da Medicina da UBA. E é claro, se ficou algo pendente, se vocês acham que faltou algo, ou ainda, se vocês querem saber mais sobre a vida e os estudos aqui em Buenos Aires, cara, faça como o colega de hoje e deixe aqui nos comentários essas sugestões. E como sempre, para vir pra cá com segurança e tranquilidade e passar estudando do jeito certo em todas as provas do CBC, cara, acesse o site da Educar e fale com o pessoal lá. Inscrevam-se também aqui no canal da Educar e sigam nas redes sociais para não perder nenhuma notificação, porque toda quinta-feira aqui tem vídeo novo, velho. Avaliem também esse vídeo, por favor, porque ajuda muito saber o feedback de vocês aí, se vocês estão gostando. E por hoje já era, gurizada. A gente se vê na semana que vem. Não tem desculpa pra ninguém, porque desde o CBC até todos os anos da faculdade já estão estudando a full nessa época. Um abraço e uma boa semana de muito estudo a todos, cara.